existe um momento exato em que o trauma entra no cérebro. Você não percebe, mas algo dentro de você muda para sempre. E o mais perturbador não é a dor em si, é que o seu próprio cérebro começa a trabalhar contra você. Vamos entender o que realmente acontece lá dentro, camada por camada, neurônio por neurônio. Tudo começa com a amígdala. Essa pequena estrutura do tamanho de uma amêndoa é o alarme de incêndio do seu cérebro. Quando algo ameaçador acontece, ela dispara antes que você sequer tenha tempo de pensar. Em milissegundos, hormônios de estresse inundam o corpo. O coração acelera, os músculos tensionam, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Isso é normal, isso é biologia, é o que nos manteve vivos por milhares de anos. O problema começa quando o alarme não desliga mais. Depois de um trauma severo, a amígdala fica hipersensível. Ela passa a ver ameaças onde não existem. Um barulho alto, um cheiro específico, uma voz com certa tonalidade. Qualquer coisa pode se tornar um gatilho. E quando o gatilho é acionado, o cérebro não distingue passado de presente. Para ele, o perigo está acontecendo agora. Isso explica porque uma vítima de trauma pode reviver o momento com a mesma intensidade de quando aconteceu pela primeira vez. O hipocampo, responsável por organizar memórias no tempo e no espaço, é profundamente afetado pelo trauma. Estudos mostram que pessoas com PTSD têm o hipocampo literalmente menor. O estresse crônico destrói neurônios nessa região. Isso não é fraqueza, isso é dano real, mensurável, visível em exames de imagem. Mas aqui vem a primeira virada que a maioria das pessoas não sabe. O cérebro pode se reconstruir. Esse processo se chama neuroplasticidade. E ele é uma das descobertas mais revolucionárias da neurociência moderna. O cérebro não é uma máquina estática. Ele muda, ele aprende, ele se reorganiza. Mas antes de falar em cura, precisamos entender o que mais o trauma faz. Porque os efeitos vão muito além do medo. O córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela razão, pelo julgamento e pelo autocontrole, começa a ser suprimida. É como se o andar executivo do seu cérebro fosse colocado em modo de baixa energia, para que o sistema de alarme consuma todo o combustível disponível. Isso explica a dificuldade de concentração, a impulsividade, as decisões ruins que pessoas traumatizadas frequentemente relatam. Explica também a dissociação, aquela sensação estranha de estar fora do próprio corpo, de observar a própria vida de longe. O sistema nervoso autônomo também é profundamente afetado. Ele regula seu coração, sua respiração, sua digestão. Após um trauma, esse sistema pode ficar preso em dois estados extremos: hiperativação ou colapso total. Na hiperativação, você está sempre alerta, sempre tenso, sempre à espera do próximo golpe. No colapso, você sente que não consegue se mover, que nada importa, que seu corpo é de chumbo. Ambos são respostas de sobrevivência. Não são escolhas, não são fraqueza de caráter. Agora, vem algo que pouquíssimas pessoas entendem sobre o trauma. Ele muda a percepção do tempo. Para o cérebro traumatizado, o passado não é passado. Ele existe no presente com a mesma textura emocional do momento em que aconteceu. É por isso que certas datas, certos lugares, certas músicas têm o poder de colapsar o tempo inteiro. Você pode estar completamente seguro e ainda assim sentir que está de volta àquele momento. Isso não é loucura, é o cérebro fazendo exatamente o que foi programado para fazer: proteger você. Mas chegou a hora da segunda grande virada desta história, porque existem coisas concretas que mudam o cérebro traumatizado. A primeira é o movimento. O corpo carrega o trauma tanto quanto o cérebro. Pesquisas mostram que atividades físicas rítmicas, como caminhar, nadar ou dançar, regulam o sistema nervoso de maneiras que a fala sozinha não consegue. O segundo fator é a conexão humana. Mas não qualquer tipo de conexão. O neurocientista Stephen Porges demonstrou que a simples presença de alguém que nos faz sentir seguros regula o sistema nervoso em tempo real. Uma voz calma, um olhar sem julgamento, um toque gentil, são intervenções neurológicas reais. O terceiro fator é talvez o mais surpreendente: a narrativa. Contar a história do trauma em voz alta reorganiza o cérebro. Quando você transforma uma experiência fragmentada em uma história com começo, meio e fim, o hipocampo começa a organizar aquela memória no passado. Você deixa de ser dominado pela memória e começa a ter a memória. Essa é uma das distinções mais poderosas da psicologia do trauma. Mas agora preciso te dizer algo que vai contra tudo que você provavelmente acredita sobre recuperação. Superar um trauma não significa esquecer. Não significa que a dor vai desaparecer completamente. Significa que aquela experiência para de definir cada momento do seu presente. A neurociência chama isso de integração. E é muito diferente de apagamento. Integrar significa que a memória existe, mas não sequestra mais o sistema nervoso cada vez que emerge.
Aqui está algo que a ciência descobriu recentemente e que muda completamente a conversa sobre trauma. Algumas pessoas que passaram por traumas severos desenvolvem o que os pesquisadores chamam de crescimento pós-traumático. Não apenas recuperam a funcionalidade anterior, mas desenvolvem recursos que antes não tinham: maior empatia, novas perspectivas sobre a vida, força interior que não sabiam que existia, relações mais profundas e autênticas. Isso não significa que o sofrimento valha a pena. Significa que o ser humano tem uma capacidade que ainda estamos aprendendo a mensurar. Agora, uma pergunta que você pode estar se fazendo: e o tempo? Quanto tempo leva para o cérebro se recuperar de um trauma? A resposta honesta é: depende. E essa resposta importa mais do que qualquer promessa vaga de cura rápida. Depende da intensidade e da duração do trauma. Depende da presença de suporte social. Depende do acesso a tratamento adequado. Depende também de algo que a neurociência recentemente confirmou: a qualidade do sono. Durante o sono, especialmente na fase REM, o cérebro processa memórias emocionais e literalmente desintoxica o sistema nervoso. Matthew Walker, neurocientista de sono em Berkeley, descreve o sono como terapia noturna gratuita para o cérebro ferido. O trauma que não é processado durante o sono se consolida de forma mais rígida e se torna mais difícil de integrar depois. Por isso, tratar o sono não é um luxo para quem viveu um trauma. É parte central da recuperação. Existe ainda um aspecto do trauma que quase nunca é discutido: o que ele faz com a identidade. Depois de certos traumas, as pessoas relatam uma sensação perturbadora, a de não se reconhecerem mais. Como se a pessoa que elas eram antes pertencesse a outra vida, a outro ser. Isso tem base neurológica. O trauma reorganiza as redes de default do cérebro, que são exatamente as redes responsáveis por construir o senso de si mesmo. Você não está louco quando sente que não se conhece mais. Seu cérebro literalmente está sendo reescrito, e essa reescrita, com o suporte certo, pode produzir uma versão de você que você ainda não conhece. Chegamos à parte final desta jornada. E quero fechar com algo que a neurociência confirma e a intuição humana sempre soube: o cérebro humano foi construído para se recuperar, não para ficar perfeito, para se recuperar. A dificuldade não é sinal de falha, é sinal de que o processo está acontecendo. Cada pessoa que sobreviveu a um trauma e continua existindo está fazendo algo extraordinário, mesmo que não perceba. O seu cérebro não quebrou, ele se adaptou, com um custo alto, mas ele se adaptou para que você chegasse até aqui. E agora que você entende o que aconteceu lá dentro, você tem algo que a maioria das pessoas não tem: vocabulário para a sua própria experiência. Vocabulário muda tudo, porque o que você pode nomear, você começa a entender, e o que você entende, você começa a transformar. Se esse vídeo fez sentido para você, mande para alguém que está passando por um momento difícil. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode oferecer a alguém é a compreensão de que o que eles sentem tem uma explicação. Deixa o like se você aprendeu algo novo hoje. Esse gesto simples ajuda este canal a continuar produzindo conteúdo que a maioria das pessoas nunca vai encontrar em nenhum outro lugar. E se você ainda não segue o canal, este é o momento, porque a jornada de entender o cérebro humano está apenas começando.